é outra pessoa, não sei quem é. Mas eu já acordo 5, 6 da manhã, já contando piada. Ela falou, de onde você tira isso? É o dom que Deus me deu. É de graça. Se quiser, receba, né? Mas faz 9 anos que ela me aguenta. E eu acho que ela não trocaria não, acho, né? Deus não aceita a devolução, então... né? Mas faz 9 anos que estamos casados. Foi um sonho que eu tive, ter todos meus irmãos no altar, foi uma bênção maravilhosa. Tenho 18 sobrinhos. Ufa. 7 irmãos, irmão, calma aí. Sobrinhos já estão casados alguns, já sou tio avô. Ainda bem que eu casei antes de ser tio avô, né? Mas vai chegar o teu momento. Você que é solteiro, não se preocupe. Você que é casado, continue, né? Perseverar até o fim. Mas vamos para a palavra, porque é ela que nos sustenta, né? Amados, João capítulo 20, versículo 14. E diz assim: nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, o porquê está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabim, significa mestre. Jesus disse, não me segure, em outras traduções, não me toque, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. E ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Até aqui. Amado, que eu não li isso, eu percebi que, não só nessa época, mas hoje, tinham os escolhidos, e hoje temos os escolhidos aqui. Aqueles que ouviram a palavra, e entenderam e seguiram a Jesus. Só que também, mesmo quando nós chegamos perto de Jesus, nós não o conhecemos completamente. Maria aqui não reconhece Jesus, pensa que é um jardineiro, porque ela vivia o natural. Mas hoje Deus quer colocar um óculos para você não só enxergar o que você enxerga na sua frente, mas enxergar além no mundo espiritual. Porque o natural aqui você consegue enxergar, mas se você vê o vertical, você não vai enxergar o que está no natural, mas sim no sobrenatural na tua vida. E você não mais vai viver as coisas só terrenas, mas vai ver o sobrenatural, não no céu, mas na terra, com vocês. Só que escolhido, ele também erra. Escolhido também desvia. Escolhido também peca. Mas Deus não desiste de um escolhido. Olha porque você está aqui hoje. Porque Deus não desiste daquele que Ele escolhe. Nesta noite, Deus marcou o encontro com você.
Para quê? Para falar do amor dele, para se revelar mais um pouquinho. Quando você chega no Evangelho, você parece um surfista. Você põe o pezinho na água, mas você pode tirar. Você põe, às vezes, até um joelho na água, mas você pode se mover. E quando Deus te chama mais fundo, por isso você pega a prancha, porque você tem medo de mergulhar. Mas nesta noite Deus não quer surfistas. Deus não escolheu surfistas. Deus escolheu mergulhadores de águas mais profundas, em algo que ainda você não viu, não ouviu, ainda não sentiu. É isso que Ele quer te apresentar nessa noite. Mas Deus não desiste de quem Ele escolhe. Pedro negou a Jesus. Como eu falei, eu tenho 7 irmãos. Só que 4 são homens e 3 mulheres. Mas tem um irmão meu que eu acho tão cara de Pedro. Tão cara de Pedro. Se ele estivesse no lugar de Pedro, Jesus falou: você vai me trair, você vai me negar, Pedro. Se ele estivesse aqui, eu falei: sim, não, não vou não, sim, não. Porque às vezes estamos assim com Deus. Deus fala conosco, nós falamos sim, não, talvez. Jesus fala para Pedro: você vai me negar. E ele disse: eu não nego. Você vai me abandonar, eu não abandono. Mas Jesus disse: antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. E Pedro negou 3 vezes a Jesus. 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, ele disse: Maria, não me toque ainda. Avisa lá eles, avisa lá Pedro, que eu vou lá. E às vezes não acreditamos que Ele virá. Na minha caminhada com Cristo, entenda, eu também já errei. Eu também já pequei. Só que irmãos, não me procurem no meu passado, pois eu já não estou mais lá. Eu não faço mais o que eu fazia, eu não faço mais o que eu sonhava, eu não faço mais o que eu queria. Pois Cristo, Ele fez nova todas as coisas na minha vida. Então eu não sinto mais prazer naquilo que eu fazia no passado. Ainda que minha carne grite, ainda que o meu pensamento me traia, eu escolhi ser fiel à palavra. O escolhido não tem mais direito de escolha. Isso se chama maturidade, é entender que aquilo do meu passado não se compara com o que Deus irá fazer no meu futuro. Ainda que eu não veja, Deus vai fazer no meu futuro, no seu futuro é tão lindo. Cada momento que Ele vai visitar, cada momento que Ele vai estar com você vai ser tão lindo, que não se compara com as dores, não se compara com o seu passado, não se compara com o cheiro do seu passado. Quando você está em Cristo, já reparou quando você ora? Quando você ora, você não precisa fingir que é forte, porque você sabe que Ele conhece tudo. Quando você ora, você não precisa ter dinheiro ou esperar para ser atendido, porque Ele tem tudo o tempo nas mãos dEle, para dar para você. Aquilo que me fazia confusão junto dEle, já dá para entender. De quem você acha que Deus ouve as orações? De quem permanece. Ele disse:
Vós permanecei em mim, e as minhas palavras permanecerá em vós. Pedirei o que quiseres e vos será feito. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você pedir para mudar a sua vida, se você não permanecer naquilo que eu te dou. Você precisa permanecer naquilo que Deus tem para você permanecer. O propósito é dar fruto, e não resultado. Coisa louca de Deus, né? Ele não quer resultado, Ele quer que você dê fruto onde Ele te chamou. Não importa onde você esteja, Ele quer, Ele deseja. Mas tem gente que diz: eu estou dando resultado. Quando eu estou na escala, eu vou. Eu tenho pessoas que eu conheço que só vai na igreja quando está escalado. Isso me angustia, me dá ânsia de vômito. Porque tem gente que só dá resultado, mas estará no inferno. Como assim, pastor? Porque evangélicos sem cruz são cristãos sem céu. Evangélicos sem cruz são cristãos sem céu. Não conhece o mestre, não anda com ele, não sabe o que ele pensa. Porque ele só quer resultado. Como está escrito em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Porquanto quem ouve essas minhas palavras, a pratica, e como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. O que Deus quer que você faça, que busque, não só no culto de domingo, mas busque, não só no culto de quinta, mas busque, para saber o que Ele deseja de mim, de você. Nem todos foram chamados para pastor, ou levita, ou cantor, mas tem outros que foram chamados para estar em hospitais, estar no trabalho, em lugares que às vezes nem um pastor poderia estar, você estará. E Deus quer que você dê fruto lá. Você é um advogado, seja o melhor advogado. Você é um dentista, seja o melhor dentista, que assim você estará honrando a Deus, sendo fiel àquilo que você foi chamado. Mas se Deus te chamou para levar a palavra, estude, mergulhe, não surfa, mergulhe na palavra. Se Ele te chamou para fazer algo, mergulhe naquilo que Ele te chamou, viva intensamente aquilo que Ele te chamou. Viva não por resultado. E se você não está dando fruto ainda, mas está com Ele, não tente acelerar o resultado. Calma, calma, espere só mais um pouquinho. Se você está com Ele, está fazendo o que Ele te pediu, calma, calma, vai dar certo, vai acontecer, irmão. Sabe a primeira coisa que um fruto dá? Que naquele caso de jogar ouro, é jogar a semente. Ninguém ouve quando joga semente. Semente não faz barulho, mas quando cresce, o fruto faz barulho. O fruto, ele não nasce um, ele nasce 5, nasce 100. Aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus colocou na tua vida, se você jogar e regar, Ele dará fruto de 60, 100 por um, para milhares e milhares de vidas sedentas por Deus. E o fruto vai ser estrondoso para a glória de Deus. Para isso você tem que ter uma vida intensa.
Tem que haver uma vida com propósito. Tem um escritor inglês, Oscar Wilde. Ele diz que viver é a coisa mais rara do mundo, pois a maioria das pessoas apenas existe. Como você quer ser lembrado? Como mais um? Ou você quer viver o melhor com Deus? Você quer fazer como todos estão aí caminhando, andando na mesma direção, que nem The Chosen, todos os peixinhos de um lado, só um do outro. Depois apareceu mais, mas só tinha um. Porque aquilo que Deus te chamou, vá. Se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou ficar parado, fique, até Ele mandar você se levantar. Pois você é um escolhido para um tempo determinado por Ele. Mas para isso você tem que permanecer. Qual é a diferença entre existir e viver? É o que move os teus dias, é o que constrói a tua história. O que deve mover os seus dias é construir uma história com Deus. Então você está vivendo, é muito simples a diferença, mas ele se confunde na caminhada. Estar somente aqui no culto de domingo não é só isso que Ele quer. É gostoso estar aqui, é maravilhoso. Porque onde tem fogo, onde tem tocha, nós pegamos um fogo mesmo nesse frio. Porque tem pessoas do mesmo propósito, tem pessoas buscando de coração ardente, com uma fome e uma sede, não por água, não por comida, mas pela palavra de Deus. Pelo aquilo que Deus quer falar conosco hoje, e não somente aquilo que Deus falou no culto, uns dias atrás, mas o que Ele quer falar contigo hoje. Devemos viver intensamente, porque a gente tem sempre, às vezes, uma desculpa boa, porque a gente não está se lançando, às vezes, no que Deus nos chamou. Quantas vezes nós ouvimos: estou ocupado demais, estou trabalhando demais, estou muito novo demais. 20 anos atrás eu falei: estou muito novo. Hoje nem cabelo tenho quase. Hoje eu estou mais cansado. Mas eu entendi que quanto eu viver, eu tenho que gastar a minha vida para Ele. Eu entendi que os meus sonhos não valem nada comparado aos sonhos grandes deles, porque o maior sonho meu não se compara com a glória que Ele tem a me esperar. Mesmo assim, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Ele me concedeu uma família, Ele me concedeu uma filha, Ele me concedeu amigos. Ele cuida de você como você cuida das coisas dele. Só que nós temos que permanecer para viver o melhor de Deus aqui. Às vezes nós falamos: tudo é demais. Os jovens às vezes vê, não sei se você se identifica, eu já fui jovem, confesso, muito tempo atrás. Hoje só sonho, não tenho mais visões. Mas eu já falei também, eu tenho às vezes proposta demais. Eu tenho às vezes, na época eu era jovem, solteiro, tá? Muitas meninas no WhatsApp. Como você é solteiro, você tem coisas às vezes demais. E às vezes nós se ocupamos com coisas que não valem a pena, coisas que são passageiras. Só que a gente fala, daqui a pouco a gente está falando: eu estou velho demais, eu estou cansado demais. Entenda, faça tudo o que você pode enquanto você pode. Esse é o convite de Deus para a sua vida nessa noite. Martin Luther King diz que se um homem não constrói nada na sua vida, pelo que ele morrerá, ele não está pronto para viver. Qual o sentido que você está vivendo?
casar, quando eu era jovem, cadê o jovem? Ah, tem jovem aqui. Eu falei, Senhor, me dá uma mulher, senão morro. E Deus ouviu, não deu. Quando eu falei, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu falei, agora eu dou. 32 anos depois. Eu falei, Senhor. Mas ele dá na hora certa, por quê? Se ele dá antes, ele me estraga. Porque o meu coração vai estar lá, e não nele. Então quando Deus dá, Ele dá uma mulher brava, que nem você viu, para pegar a rédea. Mas quando Deus dá, Ele faz as coisas perfeitas, porque Deus, na verdade, Ele não dá mulher para ninguém, não dá homem para ninguém, Ele junta propósitos. Então você solteiro, pede alguém que vai te aproximar de Deus. Você casado, suporte até o fim. Ao que vencer. Eu acho que muitos de nós não estamos em um caminho, mas sim, às vezes, numa rotina, nos confundindo o conforto com a paz, nos confundindo a crença com a fé, nos confundimos com a riqueza, com a bênção existia com a vida. Em Deus precisamos viver sem reservas. Para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente viver de uma forma que o mundo ouça a mensagem que carregamos, para a gente viver de uma forma que os milagres não sejam uma teoria nos cultos. Sabe o que você precisa viver? Sabe o que você precisa ter? Você é jovinho, você que está velho, uma entrega. De quantos por cento? 30? 50? Meio a meio, Senhor? 80? De 0 a 100? 100. Como assim? Primeiro Ele. Primeiro as coisas dEle. Porque o resto Ele vai cuidar, irmão. Às vezes não entendemos porque coisas nos abalam, porque o teu coração não está nele. Seu tesouro não está nele. Seu tesouro está naquilo que você tem, naquilo que você pode dirigir. Mas 100%, você pega a chave e entrega para Ele. E sabe o que acontece? Você se lascou. Porque sua fé só cresce. Ó, entenda, sua fé só cresce no seu desconforto. O propósito te prepara. A dor te aproxima dele. Para você saber que você não pode nada sem ele. Para você saber, se você morrer hoje, você vai estar com ele. Ainda que durma um pouquinho, porque tem gente que está sem dormir já há um tempo. Mas você descansará nele. Nós precisamos viver sem reservas, para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente viver de uma forma que o mundo ouça a mensagem que carregamos, para a gente viver de uma forma que os milagres não sejam apenas uma teoria nos cultos. E você poderá se entregar completamente para Ele. Quer um exemplo bom? O jovem rico. Tem muita gente que acha que o problema de Jesus com o jovem rico era a riqueza que ele tinha. Deixa eu só refrescar um pouco a memória de alguns que já ouviram essa história. Jesus encontra um jovem rico e ele fazia tudo certo,
de acordo com os preceitos e os princípios da lei. E aí Jesus fala: vende tudo que tens e me segue. E a Bíblia diz que ele parou para pensar em tudo que Jesus tinha falado, e parou, pensou tudo, tudinho. E ele falou: é muito alto demais o que vocês têm me pedido, Jesus. O que Jesus tem pedido para você? Você tem falado que é muito alto? O que Jesus pediu para você ainda é muito alto? Tem gente que diz: Jesus tinha problema com a riqueza, mas ele não tinha. Qual era então a preocupação de Jesus com o jovem rico? Jesus sabia que aquilo no futuro o roubaria dele. Então Jesus disse, está falando aqui, para você não se perder de mim. É lá na frente. Então abre mão daquilo que vai te trazer condenação hoje. Jesus está dizendo: tire da tua vida aquilo que você tem mais valor do que da minha presença. Hoje pode parecer não fazer sentido, mas lá na frente vai fazer sentido. Então abra mão disso hoje. Quer um exemplo atual? Jovem, usar o jovem, né? Jovem é mais legal para falar. Jovem, o que você tem para abrir mão? O que você tem para abrir mão, jovem, hoje? Hoje olhando para os nossos pais, mas e você? O que você pode abrir mão hoje? Às vezes você entrou nessa casa: Senhor, que irá falar comigo, que irá me dar, mas o que você tem para dar hoje para Jesus? O que você entrou nessa casa para dar para Jesus, para entrar para Deus? Olhei só para os jovens, mas pode ser para você também. Jovem, o teu namoro te santifica? É uma pergunta. Por que você acha que o teu casamento vai te santificar se seu namoro já não te santifica? Namoro é o sinal do que vai acontecer. Então estude o namoro, ele dá sinais. Escolha bem. Jesus está falando: abre mão disso, se ele não te santifica, porque isso lá na frente, isso vai te roubar de mim, diz o Senhor. Jesus às vezes tem tirado pessoas de você, e você não entende, porque aos seus olhos seria bom, mas os olhos de Deus não eram. Então às vezes ele te tira deste lugar, porque sabia que lá na frente, isso poderia te roubar dele. E às vezes culpamos o Senhor. Jesus não está preocupado com a tua riqueza, com o que você tem. Jesus está preocupado com aquilo que pode roubar dele. Jesus está falando aqui para o jovem rico: lá na frente isso vai te roubar de mim. Abra mão disso hoje. Abra mão disso hoje. E o jovem está dizendo, o jovem está falando para Jesus: Jesus, é demais para mim. Eu tenho muitas coisas, é demais para mim. Eu acredito que esse jovem rico poderia ter sido o primeiro apóstolo, poderia ter sido o primeiro a fazer milagres extraordinários com Jesus. Mas aquilo roubou o futuro dele. Eu não sei o fim, mas aquilo que Jesus tinha naquele tempo, para ele, foi roubado. Foi tirado dele. Mas aquilo que ele tinha no presente,
para o jovem rico foi roubado. Que Jesus também tinha para o futuro dele. Isso é muito forte. Quando aquilo que eu tenho no presente parece ser tão bom, ao ponto de eu descartar aquilo que o Senhor tem para o meu futuro, eu estou dizendo a Jesus: eu prefiro guardar as minhas fichas e viver com as minhas reservas. Eu não tenho certeza do que aquilo que você tem para mim. Quantos que ouvem dentro de você já disse isso? É melhor o que eu tenho hoje. Jesus sabia o que isso roubaria ele lá na frente. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: cara, irmã, jovem, hoje, sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te fazer um convite. Jesus quer mudar a sua história, só que tem que haver com, não só com recomeço, tem a ver com nova postura também. Não tem a ver com só o que vai reconhecer Jesus pela primeira vez, mas para quem vai dar acesso a Jesus, a entrar em áreas da sua vida pela primeira vez hoje. Talvez você é crente há anos, e você é casa, você é templo do Espírito Santo, só que toda casa tem um quartinho, não tem? Quem tem casa sabe, apartamento não, porque não tem espaço, mas quem tem casa sabe, tem um porãozinho, onde você guarda os parafusos, que você nunca vai usar, mas está lá, que você guarda coisas, que você nunca vai usar, mas está lá. E sabe onde Jesus quer entrar? No quartinho. Para quê? Para tirar tudo que está impedindo, para tirar tudo que não está deixando Ele operar na sua vida. E essa área, quem permite a entrada é você. Só que nessa noite Ele está insistindo e batendo, e falando: deixa eu entrar. Não importa quanto tempo você tem de cristão, Ele está batendo: deixa eu entrar. Para você não só viver os seus sonhos, o que você quer, o que você pensa que é bom, mas para você mergulhar, sem mais intenso naquilo que Ele tem preparado para você viver. Não só no culto de domingo, não só no louvor, adorando, mas para você viver a plenitude daquilo que Deus tem na tua vida. E quando isso acontecer, a semente vai germinar. E quando o fruto acontecer na tua vida, não só você verá, mas as pessoas verão que o Senhor Deus é na tua vida e faz milagres, restaura, cura e salva a tua família. Deus, Ele não quer só te salvar, Ele quer salvar todos à sua volta. Só que Ele te deu uma semente, então use ela. No começo não vai fazer barulho, mas quando crescer e chegar o tempo certo, dará fruto. E o que Jesus está dizendo hoje? Ele está dizendo: cara, hoje, sabe o que eu quero fazer? É um convite. É um convite para você mergulhar. Ele quer entrar em áreas, Ele quer entrar em corações, Ele quer entrar em vidas. E Jesus está falando hoje: ei, deixa eu entrar e governar a tua história. Mas deixa Ele escrever, sem reservas. Porque quando Ele entrar na tua casa, sabe o que vai ver? Quando Ele estiver na sua vida 100%, sabe o que vai ter? Sem medos,
sem preocupações, sem ansiedade. Deixa Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer. E Jesus Ele vai fazer o que Ele é especialista. Ele vai mudar a sua história, mas não ficará só em você. Não ficará só em você. Mas Ele está à procura de pessoas que deem uma resposta a esse chamado. Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha feito. Deus nunca vai exigir de você coisas que Ele não tenha feito primeiro. Jesus nunca te pedirá uma entrega se Ele não tivesse entregue primeiro. Jesus nunca pediria a você intensamente se Ele não tivesse sido intenso. Jesus nunca pediria de você paixão se Ele não tivesse sido manifestado em paixão, consumido em paixão. E por isso que o amor furioso de Deus, no terceiro dia, Ele invadiu o inferno. Eu não sei a fala, eu não estava lá, mas eu posso imaginar. Ele invade o inferno e fala: ei, sobre a minha criação você não tem governo mais. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E o que Ele está dizendo para a gente nessa noite? Ei, eu quero mais de você. Eu quero uma vida sem reservas. Presta atenção. Sabe quando Deus vira o jogo contra o inferno? Quando a palavra diz: a morte não conseguiu tragar a vitória. Está escrito na palavra de 1 Coríntios 15:55. Ele diz assim: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, os seus aguilhões? Os aguilhões da morte e o pecado, e a força do pecado e a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chega à morte e diz: ei, morte, qual é o preço da minha criação? É o meu filho? Então está pago. A redenção de Deus é quando Jesus abre os braços e diz: está consumado. E Deus diz: nada mais precisa ser feito. Tudo aquilo que precisava ser feito, o meu filho já fez. Escolhidos erram, mas não precisa continuar no erro. Se Jesus estivesse aqui, qual seria o sermão? O que Ele falaria para mim e para você? O que Ele ia querer que você falasse? Amado, você é um escolhido, então não importa o que você fez, importa que você volte. Não importa onde você parou, importa que você continue. Não importa se você errou no passado, importa não é o seu passado, mas o seu futuro com Ele. E sabe um sermão que eu acho lindo que Jesus prega? E vai por mim, eu acho que já vivi os 3. Quantos já ouviram falar das 100 ovelhas? O sermão das 100 ovelhas. Ele conta e só vê 99. E o que Jesus faz?
deixa no aprisco. Ele vai atrás de quem? Da ovelha perdida. Só que essa mensagem ela começa que realmente uma ovelha se perdeu, mas por inocência, e o bom pastor achou ela. E sabe o que a palavra diz? Que foi grande a alegria do pastor. Logo depois tem as 10 dracmas. E onde ela pede uma dracma? Dentro de casa. A mulher acende a luz, varre e acha a dracma perdida. Só que ela perdeu por quê? Inadimplência. Inadimplência daquilo que Deus deu para ela. Mas quando ela achou, ela fez alegria, chama as mulheres. Eu achei o que estava perdido. E o último, já fui um também, não sou mais. O filho pródigo. Pai, me dá tudo que a minha parte, divide, porque eu sei como eu vou usar. Eu não sei você se teve essa oportunidade, espero que não tenha. Mas você ouvir a palavra, viver a palavra, sentir que Deus fala contigo e você trocar para as coisas lá fora. Eu vivi isso. 9 anos que eu perdi. Mas como um filho pródigo, um dia eu falei, Deus, eu quero voltar. Como um filho pródigo, ele quis voltar para o pai dele, para ser escravo, para ser empregado, para ser qualquer coisa, mas ele queria voltar. Mas o pai estava na janela esperando o filho. E quando o filho volta, sabe o que ele faz? Ei, cota no filho, vamos fazer festa, porque meu filho voltou. Troca a sandália, põe as sandálias novas, põe um anel de autoridade, põe vestes novas dele. Só que muitos não entendem. Quando você volta, e às vezes critica você, olha, ele voltou. Ah, lá, ó, o Gastão voltou. E o irmão que estava na casa, ei pai, eu que estou na tua casa, faço a tua obra, faço tudo aqui, tudo que você me pede eu faço. Tu não fala nenhuma ovelha para me matar com meus amigos, para comemorar. Sabe o que o pai fala? Entretanto, Lucas 15:32 diz, entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Temos que nos entregar. Temos que mergulhar de verdade. 100%. Ei, não viva mais a tua vida. Não viva mais os seus pequeninos sonhos, que para você é grande. Vive primeiro aquilo que Ele te chamou. Muitos viram que eu chamei meu irmão aqui, porque ele tem um chamado extraordinário, eu reconheço isso na vida dele. E quando eu ver ele, eu vou dar honra para ele. Porque ele é mais velho? Talvez. Porque ele tem mais cabelo? Também. Dos 5, ele é o único que tem cabelo. Nazileu, né? Mas porque eu amo meu irmão. Eu sei o chamado dele. Então, amado, seja a Bíblia de quem não ler. Seja a igreja de quem não vem ela. Seja você aquilo que Deus te chamou. Eu gostaria que você se colocasse de pé e orasse comigo. Porque o terceiro filho, o filho pródigo, Deus trabalhou no caráter dele. O pai trabalhou no caráter dele. Primeira foi inocência, a ovelha.
Segundo, se perdeu por unidade de prensa, dracma. E o filho pródigo se perdeu voluntariamente. Nesta noite, irei orar. Agora, se tiver alguém que se perdeu, mas Deus te encontrou novamente e quer voltar para Jesus, enquanto oramos, enquanto louvamos, não deixe para amanhã, corra que queremos orar por você. Se alguém se afastou pelas circunstâncias da vida, pelas dores, mas hoje você sentiu a palavra te laçando e te trazendo para onde? Para perto dele. Amado, venha que queremos orar. Iremos orar pela tua vida. Porque como o pai do filho pródigo, eu não sei que música eles tocaram lá com o filho